aqui nos assistindo através do canal do YouTube e também do Facebook. Muita gratidão hoje e muita alegria de hoje ter uma conversa super inspiradora e motivadora para a gente com a doutora Wanda Ramos, que é juíza do trabalho e também tem uma atuação e uma visão sistêmica na justiça do trabalho. E hoje vai ser esse o nosso tema da nossa live. Então, eu tenho certeza que esse conteúdo vai reverberar em muitas coisas, vai ser muito legal. Wanda, seja bem-vinda. Então, pode ir. Obrigada, Monique, é um prazer estar aqui com você. Nós nos conhecemos naquele encontro do Conselho da Justiça Federal, né, em Brasília, mas desde antes eu já tinha referências sobre o seu trabalho, o seu estudo proativo nessa visão sistêmica, e é uma alegria para mim estar aqui, né? Eu acho que a gente vai falar sobre essa questão da justiça do trabalho, porque é inédito, mas é tão inédito quanto é na Justiça Federal também, na sua atuação, né? Então, eu acho que a gente vai ser um bate-bola bem gostoso aqui, né? Porque a gente sabe que as leis sistêmicas e as constelações já são muito reconhecidas nos âmbitos e da área de família, da justiça estadual, né? Mas ainda é novidade para nós essa atuação nesses âmbitos em que eu atuo e você atua. Então, assim, é uma alegria poder compartilhar e também compartilhar essa experiência minha e saber da sua também. Que bom que você oportunizou, obrigada. Não, e assim, fazia tempo que eu estava pensando e nunca dava certo aquela correria, e daí eu falei, não, agora eu vou parar, e teve um dia que eu falei, não, hoje eu vou falar com a Wanda. E eu falei, graças a Deus, deu tudo certo. Lara Cristina Romano está aqui, boa noite, Lara, seja bem-vinda. Wanda, então assim, para a gente começar, como é que você chegou nessa visão sistêmica, como é que isso chegou até você? Porque todo mundo tem uma história, né? Cada um chegou de um jeito aí. A Érica, boa noite, também está aí. Então, como é que foi que você chegou? Nossos colegas do nosso grupo de estudo, né? Ordens da Ajuda, colegas da Justiça do Trabalho, sejam muito bem-vindos. Bom, Monique, eu costumo dizer que tem duas formas de a gente chegar a esse conhecimento das constelações e da filosofia que fundamenta e que inspira as constelações. Um é pelo amor, outro é pela dor, como tudo na vida, né? Ou você aprende apanhando, ou você aprende por reconhecer algumas ordens e seguir com amor, né? No meu caso, eu tenho que reconhecer que foi pela dor. Ou seja, eu precisava de olhar para questões na minha vida, nos meus relacionamentos que estavam pesados para mim. Relacionamentos pessoais e o trabalho também. O outro jeito de chegar nas constelações e na filosofia que fundamenta as constelações, o instrumento das constelações, o outro jeito ele é mais leve e é mais recente também. Nesse movimento em que os operadores do direito, os terapeutas, os aconselhadores começam a reconhecer nesses recursos um instrumento a mais para melhorar o trabalho que já está dando certo. Então, eu costumo dizer que esse é o jeito de você chegar pelo amor. Ou seja, você já tem um trabalho, você quer melhorar o seu trabalho, você acha que esses recursos são muito adaptáveis e proveitosos e começa a estudar e participar de treinamentos para aplicar isso no seu trabalho. Então, acho que grande parte dos operadores do direito hoje estão buscando esse conhecimento para melhor incrementar a sua própria atividade. Mas uns de nós que querem resolver questões pessoais primeiro, procuram também terapias, procuram também vários recursos, e eu procurei as constelações muito tempo atrás, em 2002, primeiro workshop que o pessoal do IDESO fez aqui em Goiânia. Eu fui a primeira turma, vamos dizer assim, primeiro movimento que o Décio e a Wilma fizeram em Goiânia, eu estava lá. E para mim, eu brinco que foi um momento ahá na minha vida, né? Ahá! Sabe aquela coisa do eureka? Meu Deus, como isso abre perspectiva. Que é isso que está aqui acontecendo? O que eu vi aqui? né? Eu que já vinha de um processo
terapêutico prévio, já estava estudando a psicanálise, muito apaixonada pela psicanálise, minha analista de então, muito encantada com o meu interesse, e enfiava livro em mim, grupo de estudo, sabe, assim, entusiasmada com o meu interesse. Nossa, espera um pouquinho. Tá ouvindo? Gente, enquanto ela fala ali, vou falando aqui quem está aqui. Érica, Fabiane, Sônia, doutora Alice Brocardo, Patrícia Silva, Lindomar. Acidentes acontecem no meio de uma live, desculpem. O que aconteceu foi o seguinte: eu deixei o chá fervendo lá na cozinha e esqueci. Senti um cheiro aqui agora. Ai, gente, que legal. Tá salvo. Tá ótimo. Lindomar tá aqui também, Dona Lourdes. Que legal, gente, que legal. Então, meu filho já tinha desligado lá. Então, foi isso. Eu entrei nas constelações e foi meu momento ahá, porque eu vi aquilo ali transcorrer de um jeito que eu falei, nossa, isso aqui é muito bom. O que era bom naquele momento? Eu reconhecer que eu estava fora da ordem da minha família. Isso é a primeira coisa. Né? Que eu estava, por exemplo, querendo cuidar da minha mãe. Como se fosse maior do que ela. Nem pareço com isso. Nem parece. Isso quase não é comum. Ainda mais em juízos, né? Em juízas. Outra questão que estava muito patente, exclusões. Né? Eu costumo dizer que eu falava que tinha, na época eu não tinha o Pedro, esse que acabou de desligar o fogo aqui, né? Que é meu caçula. Eu tinha o Alexandre, e eu chamava o Alexandre, eu colocava o Alexandre como o único filho. Só que eu tinha tido um aborto espontâneo antes de engravidar dele, que eu não contava. Porque eu perdi muito cedo, bem no começo da gravidez, e eu nem não sabia que estava grávida, então eu não fiz o luto e não coloquei o Alexandre no lugar de segunda concepção. Então eu excluí uma situação, uma gravidez, uma vida anterior, né? E isso estava causando problema na educação do Alexandre, né? Ele sendo colocado como o filho mais velho. Então tinha exclusões na minha vida que eram importantes. E o que acontece? Né? Quando a gente lembra, e até a gente pode falar sobre isso resumidamente para quem não conhece, quais são as leis sistêmicas. Quando você tem quando o sistema busca integridade, e todo sistema busca integridade, onde todos os que pertencem têm igual direito de pertencer, e onde quem entra numa ordem tem o seu lugar definido, porque o lugar, ele importa em organizar funções. Cada lugar, a gente não vem aqui a passeio, né? Cada lugar que você nasce, ou que você entra dentro do sistema, tem funções que são correspondentes àquele sistema. Então, se você sai da ordem, você desorganiza todo o sistema. Exatamente. Se você exclui, você cria distúrbio de ordem também. O que acontece quando esses dois parâmetros de regularidade do sistema, que é a ordem de entrada e o pertencimento, quando eles são desorganizados, você perde condições de chegar naquela lei sistêmica, que eu costumo dizer que é maravilhosa, que é do equilíbrio. Porque a lei do equilíbrio, que costuma ser dita como terceira, mas elas não têm uma hierarquia temporal, né? Não tem uma hierarquia temporal, elas acontecem como uma visão sistêmica, elas acontecem simultaneamente, né? Mas a hierarquia é a lei da troca entre iguais. E você troca depois que você já cresceu. Você já saiu do núcleo primeiro familiar, onde você é filho. Você vai para o mundo, ou vai para a escola, ou vai para o trabalho, ou vai para as relações de amizade, ou vai para as relações afetivas, e aí então você começa a trocar. Se você está desorganizado no seu sistema primário, você não tem espaço interno para essas trocas serem produtivas e úteis. Então, o que acontece? Eu estava colocando, por exemplo, força demais no meu trabalho.
né? E aquilo estava muito pesado para mim, muito pesado. Eu não tinha nem espaço, nem tempo para viajar, para namorar, para curtir o tempo com os meus amigos, porque eu precisava ficar 100% do meu tempo trabalhando. Trabalhava até de madrugada, varava a noite trabalhando, tirava férias para fazer sentença. E né? isso é Era muito uma coisa típico assim. da gente, né? Da nossa carreira. É uma postura de autossacrifício. Né? Isso estava muito pesado para mim, por isso que eu digo, eu cheguei nas constelações pela dor, pelas dificuldades. E na medida em que eu fui compreendendo essa situação e eu fui me colocando no meu lugar, as coisas foram ficando mais claras para mim. Por exemplo, eu compreendi que o nosso mundo, o mundo jurídico, ele exige de nós algumas posturas que não nos faz necessariamente bem. Por exemplo, qual que é o que o sistema espera do juiz? Que ele resolva, sobretudo, processos. Que ele enxugue a máquina. Que ele azeite a máquina, que deixe a máquina funcionar. Zerada. O resultado é numérico. Né? É número de processos. É isso que é contabilizado na gestão. É isso que é contabilizado nas metas. Número de processos resolvidos. E a gente entra por lealdade, movimento. Por necessidade de pertencer, né, que é também uma categoria estudada por Bert Helling, que a gente entra nesse movimento e adere, porque a gente precisa responder a essa estrutura para poder ser legitimado nela. Então, o que se espera do juiz? Isso, que resolva o primeiro processo, e segundo, se der tempo, se for possível, a gente atua no conflito também e soluciona. Mas se der tempo. Se não der, você chama o próximo. Você faz um, o pessoal do Justiça do Trabalho já sabe. Você faz um, já chama o outro. Já faz um, chama o outro. Tipo, é um negócio meio que de produção em série, né? O Fordista, o sistema Fordista de produção. O que é uma mecanização mesmo, né? A mecanização da justiça, a mecanização do mundo, essa concepção mecanicista que a gente tem da vida aí, que traz essa concepção para o nosso processo formal, né? E foi o que eu estava sentindo. O que acontece? Aqui, quando eu estava na escola judicial, eu trouxe o Deju, Christophe Deju, para dar uma fala aqui, fazer uma fala aqui para os juízes, para os servidores, para todo mundo aqui. E ele tem um estudo sobre as consequências do alijamento do trabalhador, da sua atividade com o produto final. Qual que é a consequência disso? No case dele, que é a Telefônica francesa, lá, a companhia telefônica francesa, Telefônica, né, eu não sei pronunciar em francês, o alto índice de suicídios, de depressão, de doença ocupacional que estava tendo naquela empresa. E aí ele estudou isso dentro da teoria dele, que é da psicodinâmica do trabalho. É um sistema fordista de produção, onde o trabalhador é alijado do seu produto. O que está acontecendo conosco? E, inclusive, ele sustenta isso, o perigo de esse sistema privado ser incorporado pelo setor público, que ele percebe que isso está acontecendo pelo desenvolvimento de cada vez maior de cobranças numéricas, de metas, pelo nosso Conselho Superior, né? Que começa a incorporar esses parâmetros que é das empresas privadas, que já não está fazendo bem lá e já não vai fazer bem aqui também, para nós. Então, qual que é a nossa sensação? De estar enxugando gelo, de não resolver. Qual que é o prazer de um juiz quando ele faz um acordo, por exemplo, ou gere uma instrução em que todo mundo se sente ouvido? A sensação de que foi resolutivo, a sensação de que participou daquilo ativamente, ela é inigualável. Ela nos dá a sensação de que está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Agora, quando você faz uma sentença que você sabe que aquilo ali não resolve o conflito, não resolve a lide sociológica, a pessoa não teve a oportunidade de falar o que ela realmente estava sentindo, e que aquilo vai redundar em continuação do conflito, ou em novos conflitos, a sensação de esvaziamento de sentido da nossa atuação. Então, era esse processo, e eu acho que é comum. Muito. Né?
É comum entre nós. Por quê? Porque eu tenho 27 anos de judiciário. Já fui procuradora do Estado antes, já fui advogada antes. Então, assim, eu sei que existia um momento em que o operador do direito tinha orgulho de trabalhar na justiça, ou em prol da justiça, no caso dos advogados, em prol da justiça, em prol de fazer justiça. Gente, na época da faculdade, a gente estudava aqueles professores, né, toda aquela teoria, era um orgulho. Hoje é tecnicismo puro, né, e uma falta de sentido. Hoje, assim, nos últimos... Agora, muito recentemente, está começando a mudar de novo, porque vem em ondas, né? Vem em ondas. Mas na época da minha faculdade, a gente aprendia como derrotar o outro. Exatamente. Isso está mudando agora, né? Polarizar. Na verdade, a gente aprendia assim, fincar trincheira, se defender e atingir o outro no ponto fraco do outro para derrotar o outro. Ou seja, uma concepção de que o bem buscado, ele é escasso, eu tenho que brigar por ele. Porque se eu tiver, então eu tenho que tirar do outro. Se o outro tiver, eu sou espoliada. Então eu não tenho nada. Essa é a sensação de disputa que a gente vê, qualquer que seja a parte, dentro de um processo, de uma sala de audiência. Essa é a postura comum. Então, eu busquei e comecei a organizar as minhas questões, e aquilo é uma característica da individuação, eu acho, de quem entra nesse esquema de autoconhecimento. Uma característica muito interessante é que, de repente, você vê que a coisa transborda. Né? Então, assim, você quer fazer pelo outro aquilo que você recebeu. Você quer dar para o outro aquilo que está cheio, que está sobrando em você, né? Assim, de graça, vamos dizer assim, né? Sim. Você vai lá e paga para um workshop, paga dinheiro e paga seu tempo, e paga pelo risco, e paga para conhecer, mas o verdadeiro aprendizado vem com um ahá. O verdadeiro aprendizado, ele vem, assim, é um insight que você tem. Ele vem de graça, é uma graça. E quando você recebe essa graça, aí você quer doar. Nossa, isso aqui é útil. E aí eu comecei a fazer isso lá na justiça. Falei, gente, isso aqui é útil demais. Para que eu vou ficar mexendo com o processo se eu posso mexer com gente? Para que eu vou ficar focando, assim... Que coisa mais frustrante para um juiz do que extinguir um processo sem resolução do mérito? Tem alguma coisa lá que a gente pode resolver, por que não? Então, tem um defeito processual. Tá, tem um defeito processual, mas tem gente lá. Vamos tentar, vamos conversar? Então, assim, um dos casos muito paradigmáticos que eu gosto de falar sobre ele, assim, vou falar muito rapidamente, esse não foi um caso só, foi vários, mas esse é bem ilustrativo, que uma causa estava prescrita, uma questão, assim, os direitos da reclamante estavam prescritos porque já tinha passado mais de 2 anos do desligamento dela. Né? Então, assim, eu costumo dizer, você não estava na semana passada no grupo, mas eu falei isso lá, falei assim, gente, eu podia resolver em 5 minutos, de forma educada. Você está prescrito, tal, vamos resolver isso aqui logo, não vou colher prova, não, porque eu tinha um pedido de reconhecimento de vínculo. Podia resolver em 5 minutos de forma educada, ou em 3 minutos de forma rude. Puf, próxima. Entendeu? Assim... E a gente aprende a lidar com essas coisas, né? Depois de 27 anos, você tem recurso para tudo, até para encerrar de forma imediata, com pressa, né? Nasceu morto, não tem o que fazer. Mas a reclamante chegou procurando um lugar. Era assim, Monique, era tão claro que ela chegou assim, ó. Onde que eu sento, para onde que eu vou? E o vínculo era de reconhecimento de vínculo em face de um abrigo de dependentes químicos. Que chegou numa dureza que era incompatível com a atividade filantrópica deles. Falei,
tá tudo fora de lugar aqui. Eu quero saber o que está acontecendo. Né? E eu vi que estava prescrito imediatamente, que eu olho esse processo toda vez antes de chamar as audiências, eu olho, dou uma olhadinha na questão, eu falei assim, mas por que o reclamado não arguiu a prescrição? Por que o reclamado chegou, o preposto do abrigo, que é o gestor do abrigo, acompanhado de 2 advogadas que cercaram ele um do lado ou do outro, como se estivesse numa guerra. Ele falou, não tem acordo. Precisando de defesa, sem falar, né? De prescrição. Defesa. E a reclamante lá, onde que eu tô, né, e tal, por que estão me tratando assim? Aí eu fui ver, falei, bom, isso aqui tem alguma coisa para mim, para eu fazer, me chamando para eu fazer uma atuação que que é convencional, porque é trabalho do juiz intervir no conflito. Hoje eu entendo com 100% de certeza que o meu trabalho não é enxugar, resolver um processo, mas é intervir criativamente no conflito do outro, porque onde tem conflito tem vontade de crescer, onde tem conflito tem uma dor querendo ser olhada, onde tem conflito tem alguém que precisa falar, onde tem conflito tem alguém excluído do sistema, onde tem conflito tem alguém fora de ordem, onde tem conflito tem dificuldade de equilibrar e de trocar. Então, é o meu trabalho, sim, intervir na relação, não necessariamente no processo. O processo, como eu disse, resolveria em 5 minutos. E eu perguntei para a moça, eu pressupus, e aí tem a questão da postura, que a gente pode tocar nisso depois, eu pressupus, alguma coisa me falou, eu tive um insight de que ela era dependente. E eu confiei nesse insight de forma assim que eu não perguntei para ela se ela era dependente. Eu perguntei há quanto tempo você está limpa, usando a linguagem dela. Quanto tempo você está limpa? E ela, assim, inacreditavelmente, assim, né, para quem está de fora, que achou que eu adivinhei, mas eu percebi, é diferente de adivinhar, eu tive uma percepção e confiei na minha percepção. E fui respeitosa, eu não fiz uma pergunta desrespeitosa, senão ela não teria respondido de forma tão graciosa, tão desprendida, né? Tive uma percepção, confiei nisso, e ela falou assim, há 1 ano. Falei, bom, então quando ela saiu de lá, ela ainda estava numa condição de usuária. Então, alguma coisa tem. E comecei a perguntar. Ela saiu de lá com um ex-companheiro, depois eu fiquei sabendo. Aí as pessoas começam a falar, a gente cria um espaço de fala, com 1000 ouvidos aqui ampliados para escutar, escutar tudo, o que é dito e o que não é dito, né? O que é falado e o que é pressuposto, o que é expressado e o jeito como é expressado. Eu ouço a pessoa e ouço todo o sistema, e eu uso, o que eu costumo dizer, os óculos e ouvidos, os olhos e ouvidos sistêmicos, segundo as leis desenvolvidas pelo Bert Hellinger. Não precisa a gente fazer constelação, a gente precisa desenvolver essa escuta, esse novo paradigma, esse novo jeito, esse novo mapa de entendimento do outro, né? E aí ela falou, e o abrigo falou também, falou, não, ela morava lá com o companheiro dela, e ele saiu, teve que sair, ela não tinha vínculo, ela não tinha obrigação, mas ela levava um ou outro no dentista, ela avisava eles na hora que era para tomar banho e descansar, mas a situação dela era de vulnerabilidade, porque é um abrigo que acolhia homens jovens, então ela tinha um perigo lá por ser a única mulher dentro daquele contexto que podia se tornar agressivo, inclusive sexualmente ofensivo, né? É a única mulher que vivia lá. Ela vivia sob a proteção do companheiro, que era drogadito e esquizofrênico, tanto que ele morreu depois no embate com a polícia, depois que saiu de lá. Então, assim, tragédia seja tragédia. E o abrigo, muito incomodado, fala assim, não, é o seguinte, as famílias depositam esses rapazes lá, fazem visita durante 2, 3 meses e contribuem, porque a contribuição é voluntária, e depois abandonam. Nossa. Então a gente não tem nada para dar para ela.
A gente não tem nada para dar para ninguém. Assim, é um sacrifício ficar cuidando desses rapazes que são, assim, enjeitados pelas famílias. Eu falei, uai, mas aí tem uma exclusão muito clara, né? De tudo quanto é lado. Aí tem exclusão, assim, elementar. Eu preciso fazer uma observação que possa gerar algum insight nesse pessoal. E para o abrigo, levei ele para o gabinete, né, e comecei a perguntar, e falei assim, olha, me parece que tem uma crítica em relação aos pais. Vocês trabalham e ajudam esses jovens, mas excluem os pais. Mas eles não colaboram mesmo. Eles, desse jeito que a senhora vê, a gente tem que sair pedindo dinheiro para sustentar, e ainda vem os reclamantes e pede 10 mil reais aqui ainda, né? A gente vive de contribuição voluntária. Os pais abandonam os rapazes lá. Pra gente ter que cuidar deles. Eu falei, até parece que alguém obrigou ele a fundar esse abrigo filantrópico, né? Uhum. Aí eu chamei um servidor meu que já está treinadinho, que gosta desse tema e já está treinado e topa participar. Falei assim, vem cá, Alberto, fica aqui e eu vou repetir algumas frases para você e o pessoal do abrigo vai ouvir para ver se faz sentido. E aí eu falei pro Alberto, né, para ele repetir. Assim, eu sou melhor. Repetir para alguém representando os pais, né? Uhum. Sou melhor que vocês. Sou muito melhor que vocês. Eu faço o que vocês não fazem. E ele falou assim, com vontade, sabe? Ele falou dentro do papel, com toda a autoridade, com toda a convicção de que ele fazia. E aí foi se desenrolando aquelas frases de apoio do Bert Hellinger, de forma que no segundo round, no segundo momento daquelas frases, foi possível falar uma outra frase, porque na medida em que a pessoa repete uma questão dessa, isso na programação neurolinguística, nas terapias, chama assim, prescrever, e o Bert usa isso, prescrever o sintoma. Ou seja, você reforça aquela dinâmica que é fora de ordem, aquela dinâmica que é contrária às leis sistêmicas, você reforça até que a pessoa perceba que ele tá e o outro tá. Que é eu e o outro. Até que ela perceba que ele está envolvido numa dinâmica, ele não é o outro. Que ele está em relacionamento doentio com o outro. E que a dinâmica é estranha, é disfuncional, é disforme. Uhum. Então você prescreve o sintoma, até que cai a ficha. Quando cai a ficha, aí você pode fazer a frase que é a frase de solução, de salvação. Que fala assim, olha, agora eu incluo os pais, e eu vou fazer o melhor possível, tendo como melhor recurso os pais, mesmo que eles não estejam fisicamente presentes. O representante do abrigo ficou muito tocado com o Alberto na posição dele tocado. Entende? Assim, é uma coisa muito bonita. E aí eu fiz também uma interação com a reclamante, né? Não sem coincidência, o pai dela é alcoólatra e estava sumido, não é coincidência. Ela percebeu que aquilo podia ter, ela percebeu sem eu falar. Ela falou, uma hora ela falou assim, meus filhos estão em perigo? Ela falou, meus filhos estão em perigo? Isso pode se repetir? Olha só. Então, assim, aquilo acabou fazendo um acordo, o valor era absolutamente simbólico, inexpressivo e desimportante. O valor era só uma expressão material de tudo que eles tinham recebido, e aquilo pode se desenvolver. Então, esse é o tipo de solução que a gente pode fazer hoje, que impacta na vida das pessoas, dos advogados e dos sistemas do filho da menina, do pai da menina, do ex-marido da menina que morreu, do atual marido que ela tem, do rapaz, enfim, impacta na vida de todo mundo. E esse é o nosso trabalho? Por que esse é o nosso trabalho, Monique? Porque nós
e nós queremos intervir no conflito de uma outra forma. Exatamente. Nós queremos parar de enxugar gelo. Nós queremos parar de estarmos alijadas do nosso processo pessoal na relação com o outro. E sabe o que nos apoia nisso? A instituição, a legislação e o campo. Sim. Né? A instituição, porque a gente sabe que todos os tribunais agora estão se abrindo para saberes multidisciplinares, não só para constelação familiar. Sim, para diversos. Mas diversos! As rodas de conversa, justiça restaurativa, todas essas terapias, essas técnicas novas, estão trazendo esse movimento de que... E o interessante que é, a gente interfere, mas não é aquela interferência de você tomar o problema da pessoa para você. A interferência é numa outra postura. É numa postura, tipo, eu sou juíza e a partir da minha função eu posso auxiliar o outro, mas no meu lugar. Né? Não é você interferir, mas tomando partido ou querendo ou se metendo no problema da pessoa e trazendo o problema para você. Não é isso. Porque às vezes a gente fica muito cansado com isso. É você, na sua postura, auxiliar dessa forma. E às vezes a gente não precisa fazer uma constelação para fazer isso. Com uma fala sistêmica, às vezes você consegue trazer isso. Deixa eu só ler uns comentários de umas pessoas das meninas que estão aqui. Ótimo. Peraí. Eu voltei aqui, tem as meninas estão aqui, Érica, Fabiane, Sônia, Sônia Argentim, doutora Alice Borcardo, Patrícia Silva, a Lindomar Pacheco, a Dona Lourdes. Dona Lourdes é uma fofa. Suspeita de falar, que ela assiste todas as nossas lives aqui. Fabiane, querida daqui de Campo Grande. A Maria Cunha também, aluna querida nossa. Marilda Sampaio. A Ana Trevisan, também advogada trabalhista aqui de São Paulo, da Iatuba. A Analice comentou aqui nas audiências, no Sijus, onde as partes nem conseguem falar o que os advogados... Aqui, que os advogados nem conseguem falar que os advogados já se atacam, né? Ela falou, tem aí tem aqui a Ângela Hilbert também, tá aqui, Silvana Souza, tem mais outro comentário aqui. A Ana Cláudia Trevisan colocou com relação àquele comentário sobre a questão do litígio, né, que a gente aprende na faculdade. Então, a Ana está dizendo que foi perfeita a colocação, que em Dayatuba estão tentando levar o direito sistêmico para as salas de aula de direito. E precisamos mudar essa cultura de litígio nos novos advogados. Eu acho que esse movimento está expandindo para a gente mudar essa percepção, né? A Lindomar fazendo um comentário também. Porque a gente sai de uma... Aqui, que ela colocou. Onde tem dor, tem uma consciência, né? Tem um movimento. Tem um movimento de transformação. A Silvana diz, alguém precisa ser visto, isso é lindo, humano. Isso realmente é... Aí a doutora Alice está dizendo que o abrigo exclui os pais, se sente maior que os pais, das pessoas que ajudam, né? Essas posturas. Exatamente. Aqui. A Risione também está aqui. Deixa eu fazer um comentário. Deixa eu fazer um comentário. Uma vez eu estava falando com colegas em um tribunal aí, né? E aí veio uma colega que trabalha no Sejusc, que eu acho até que era conciliadora, não era, trabalhava no Sejusc. Doutora Wanda, eu vou falar para os advogados aqui, o que a gente faz com o advogado que atrapalha? Atrapalha os acordos. Eu falei assim, olha, você sabe o que você faz? O que você faz quando você tem um inimigo? Ela ficou toda entusiasmada. Como é que eu falei? O que você faz quando você tem um inimigo? Você acaba com o inimigo. Ela ficou toda entusiasmada. Como é que eu vou? Que dica que eu vou dar para ela para acabar com o inimigo, que era o advogado? Aí ela ficou assim, né? A gente viu até a anteninha dela. Aí eu falei assim, você quer saber como? Ela falou, quero. Transforma ele em amigo. É assim! Você acaba com o
inimigo, transformando ele em amigo. Convida ele, sabe? Convida ele para participar. Né? Eu tenho essa experiência aqui, tem um advogado que eu achei muito lindo esse processo, ele me curte meus posts tudo no Instagram, virou amigo e tal, mas assim, toda vez que chegava lá, tinha essa dinâmica que eu falava para ele, eu falei, doutor, o senhor já viu o tamanho do seu pedido? Né? O senhor quer fazer acordo por 2.000? Mas o senhor pede 50.000, isso pressiona outra parte, que ele já vem armado, com medo, com raiva, achando que não vai ter recurso para lidar com aquilo, achando que qualquer coisa que ele propor não vai adiantar, porque o pedido é de 50, 60 mil. Então, assim, o 2.000 que ele eventualmente proponha e que o senhor realmente quer, ele não vai ter coragem de falar. Aí eu falo assim, doutora, é o estagiário. Eu vou falar com o estagiário. Eu falei, gente, nunca alguém botou culpa no estagiário de forma tão apropriada. Porque talvez dava risadinha, sabe? Uhum. Mas aí eu fui mostrando 1, 2, 3 vezes, sem chamar a atenção dele, mas mostrando como que é que isso podia atuar no outro, porque o que acontece? Ele não percebe, ele sabe muito bem o efeito nele da ação do outro. Ele sabe que o cliente ficou magoado, ele sabe que o cliente precisa ser ouvido e reconhecido, ele sabe que o cliente está com vontade de vingar porque aconteceu alguma coisa lá na empresa. Então, ele está muito consciente do efeito da ação do outro sobre ele e sobre o cliente. Mas ele não está consciente sobre o efeito da ação dele sobre o outro e sobre o resultado do acordo. Ele acha que se pressionar a outra parte é que vai ser um acordo legal. Ele acha que, inclusive, vai fazer jus à dor do cliente dele, de precisar, além do dano material sofrido, precisar do reconhecimento, precisar do acolhimento que não teve lá na empresa, né? Então, ele usa a ação como arma. E ele não percebe o efeito que isso tem no outro. Aí um dia, falei uma vez, falei 2 vezes, brinquei com ele. E aí, como é que tá o estagiário, doutor? Né? Comecei a falar com a outra parte, falei assim, não, faz a proposta, não precisa preocupar, assim, vamos conversar. Se tem R$500 de proposta, já tem uma proposta, né? Não preocupa com o valor do pedido, não, a princípio, né? E aí, eu brincava com ele. E o estagiário? Já melhorou? O estagiário já melhorou com aquele negócio, né? Aí um dia eu falei para ele, doutor, o senhor já ouviu falar do triângulo dramático? Não, doutora, o que é isso, né? Aí eu comecei a explicar, falei, olha, quando o senhor assume o papel de dono da causa do seu cliente, isso não ajuda, ao contrário, o senhor se alia a ele como alguém que antes era vítima, passou a ser algoz, né? Se antes era vítima porque não recebeu FGTS, 13º, férias e hora extra, então ele tinha uma situação de dano, ele sofreu um dano, né? Quando ele pega aquilo que no cálculo dá 2.000 e transforma em 60, ele trocou de lugar. Eu falei, olha, o senhor está triangulando. Deixa eu contar uma coisa para o senhor, não conte comigo para participar desse negócio não, tá? Porque eu não vou salvar ninguém aqui. Eu já tô madurinha para não entrar nesse jogo. Aí eu falei, olha, existe essa dinâmica da triangulação. O senhor presta atenção no que o senhor faz dentro do seu consultório, do seu escritório. Porque isso pode trazer uma repercussão. Quando o senhor se alia à causa do seu cliente, como sua, toma as dores dessa forma, depois fica difícil se desvincular emocionalmente dela. Isso não ajuda na hora de lidar com um acordo, né? E eu sou só juíza. Sim. Eu brinco com ele. Então, assim, ó, eu estou aqui super disponível para tudo quanto é técnica de mediação, se eu quiser. A gente vai usar rapor, empatia aqui à vontade, tudo, até constelação a gente usa, tudo. Mas depois que sair daqui, se não deu acordo, eu só aplico a lei. Só. Não salvo ninguém. Eu não salvo ninguém nem do próprio destino. Exatamente. Não salvo ninguém. Então, eu sou só a juíza. Eu estou no meu lugar. Isso, quando eu falo assim, eu só aplico a lei, tem gente que entende,
então não está lidando com a justiça. Eu falei, não, é porque a justiça é um valor muito superior. Né? E a gente tem que se colocar no nosso lugarzinho. Inclusive, eu sou a última a chegar nesse conflito. Entendeu? Meu papel, assim, é tão simples. É de... Você não deu acordo, não? Então, eu vou ouvir parte, vou ouvir testemunha, vou analisar a prova e vou dar a configuração legal. É um trabalho, assim, né? Rotineiro, até banal. Não vem achar que é importante, não. Entendeu? E eu falo assim, eu sou a última a chegar. Quando eu falo sou a última a chegar, e eles esperam que a juíza seja muito importante, quando eu falo que eu sou a última a chegar, eles têm que perceber, eu espero, pelo menos é esse o meu propósito, eles têm que perceber que eles também não são os primeiros a chegar. E entendeu? É interessante. Se a juíza que é importante no imaginário arquetípico das pessoas, se a juíza que é importante diz que chegou em último, e eu chegou em segundo. Quem chegou primeiro é que é importante. Vamos olhar para quem realmente está envolvido na relação. Vamos olhar para eles, porque senão vocês ficam envolvidos no trabalho de operador do direito e perde a noção de que essa causa não é sua, você só acompanha. E eu perco a noção de que meu lugar é de operadora do direito e não de salvador. Desculpa, exatamente. Monique, não, e é engraçado que o nosso processo ele é mecânico, é lógico, e ele tem um caminhar que ele já é tipo é uma ordem, é como se ele seguisse a ordem natural. Tanto que qual é o primeiro ato do processo? Primeiro, ela tem o princípio da inércia da jurisdição, que significa que a justiça ela espera. E por que a justiça está totalmente abarrotada hoje? Porque está tomando o papel de que às vezes que não, muitas vezes que não é dela. E aí, nós somos, né? E então, assim, o próprio processo já disse, qual é o primeiro ato? É a petição inicial. Mas antes da petição inicial, o cliente chegou até o advogado. Então, é a primeira fala da pessoa formalmente. Mas quem está começando tudo isso, toda a lead, né? É a pessoa. Aí vai para o advogado, no Ministério Público, e tem os atos, contestação, um fala aqui, oportunidade e tal. Gente, se você for observar sistemicamente o nosso processo, ele é sistêmico. Só que o que a gente faz? A gente vai lá no lugar da parte, se coloca lá, às vezes o advogado, tipo, você já entregou o seu problema para mim, agora deixa comigo que eu sou o bom aqui, eu que vou resolver o negócio. E aí o juiz, né, que a gente conhece o arquétipo todo, que a gente sabe, que é a questão do poder, que a gente tem, né, lidar com o poder. Então, eu vou salvar todo mundo, porque eu sou a pessoa mais importante, eu vou salvar a relação toda. Então, aí a gente acaba criando diversos conflitos que às vezes o processo demora, não é porque há uma morosidade. O que está por trás dessa morosidade da justiça? Da morosidade do processo? O que está por trás da morosidade do processo muitas vezes é o conflito que tem entre as partes ali, que não está resolvido, e que às vezes os operadores que estão ali no meio juntou mais o conflito dele, e aí o negócio só ficou pior. E aí, quando a gente está nessa visão sistêmica, a gente começa a perceber o quanto a gente pode, através de da nossa postura, da nossa percepção, veja, em situações reais e práticas, você percebe ali, né, confia na sua intuição e consegue ir além daquilo que está no processo, além do que está ali formalmente colocado, de uma forma com comportamento informal, mas respeitando toda a ritualística, respeitando toda a formalidade e a lei. Né? Então, isso eu acho que é uma questão. Quanto mais as pessoas tiverem conhecimento, se aprofundarem mais, a gente vai contribuir mais para a resolução de conflitos, enfim, eu acho que é uma percepção que eu tenho também assim, sobre isso. O processo, ele é ao mesmo tempo sistêmico e cartesiano, né? Porque ele é linear, ele tem fases muito específicas, mas que a gente pode usar isso, assim, é mais assim, o Décio fala isso, eu acho muito bonitinho falar, é mais um como fazer do que o que fazer. Porque o que fazer, a gente já tem dado, são as leis, a gente maneja, e a gente, como nessa visão, não tem o propósito de desprezar nada, nem da nossa história, nem da história da instituição, e no lugar de... Então, assim, o lugar da lei é muito mais antigo e
pomposo, vamos dizer assim, e forte e estruturado do que o lugar de uma terapia, por exemplo. A terapia perto do lugar da nossa instituição onde a gente está é neném. Nós já estamos no lugar da lei dessas 12 tábuas, imagina. Né? Então, é um lugar muito dogmático, estruturado, firme e que tem uma bênção muito grande, porque a justiça, eu tenho um orgulho, eu tenho uma honra, eu tenho uma alegria de fazer parte há 27 anos e antes também dessa instituição, porque veja só, é a justiça que evita com que as pessoas se emaranhem muito mais ao fazer justiça com as próprias mãos. Sim, ao fazer elas próprias a vingança privada. Se por meio da justiça, por meio de nós, por meio dos operadores, por meio da instituição, a gente pode aplanar os conflitos e resolver por meio da lei, isso evita que as pessoas o façam, que as pessoas se vinguem, que as pessoas briguem pessoalmente e emaranhem assim e as outras gerações viram a guerra. Então, assim, é um lugar muito estruturado e bom de trabalhar, porque tem essa conotação muito benéfica. Mas, então, assim, ele é cartesiano, porque tem toda uma estrutura rígida de passos, mas a gente pode usar, aí é o como. A gente respeita o lugar, respeita a lei, que é o nosso instrumento, mas faz de um jeito nosso. Exatamente. Por exemplo, outro dia eu vi o Yuli falando, achei bonitinho demais, né? Aquele colega nosso lá do Nordeste, ele falou assim, ele falou assim, o que faz de conhecimento? O que faz de conhecimento? É para conhecer o processo. Vê como é legal? Sim. Nessa fase, eu não vou aplicar a lei. Então, eu posso, por exemplo, eu posso ser mediadora e ouvir todas as confissões que as partes têm para fazer. Eu não paguei mesmo, eu rasguei o recibo mesmo, eu peguei o FGTS de volta mesmo, porque eu estou na fase de conhecer. E eu posso usar isso a favor de um acordo e não usar como arma na hora de instruir e julgar. Né? Então, assim, é muito rico o jeito como a gente pode manejar isso. Muito, né? muito. Como arma, porque eu posso usar essa confissão, por exemplo, para cacetar o outro. Né? Eu falei assim, pode falar à vontade, mas na hora que ele confessa uma coisa contra ele, eu uso. Né? Eu posso usar isso como arma, mas eu posso usar isso como recurso para fazer ver que ele não é um inocente, né? E que arcar com as consequências dos seus atos é bom para ele. Não é bom só para o outro que vai ser restaurado o dano, é bom para ele. Porque quando a gente deixa de arcar com as consequências dos próprios atos de uma forma material, instituída pela lei, a gente reverte isso em forma... Porque a alma da gente não perdoa. Então, a gente reverte isso em forma de autopunição, de expiação. Porque o equilíbrio, ele não é só nas relações entre as pessoas. O equilíbrio, ele é uma lei dinâmica espiritual. Então, se ficou devendo alguma coisa, esse sistema vai buscar uma forma de compensar. Então, se eu me apropriei das horas extras do meu empregado... Se eu não paguei, se eu achar que eu estou levando vantagem, é um engano. Porque eu vou ter que compensar isso de alguma forma. Como? Os demais colegas dele não vão trabalhar com a mesma colaboração, porque eles estão aliados à pessoa que sofreu um dano. Ele vai, por meio desse procedimento da autopunição, da autoexpiação, ele vai perder, ele vai achar um jeito de não ficar de não usufruir de algo que foi extraído ilicitamente de outro, entendeu? Uhum. Então, é dar a oportunidade às pessoas de perceber essas dinâmicas e elas traçarem um rumo de correção. Isso é nosso trabalho, a gente está aí para isso. Na justiça, na minha justiça e na sua justiça, é um pouco mais delicado. Na justiça, de uma forma geral, a gente é chamado a assumir o papel de salvador, porque de se aliar com aquele que é da nossa preferência, vamos dizer assim. Sim. A Justiça do Trabalho, por exemplo, tem uma lei protecionista. A lei protecionista cria um espaço
espírito protecionista da pessoa que é desfavorecida. Não precisava, a gente podia até tratar ela como igual, principalmente se ela estiver acompanhada por advogado, mas já existe uma expectativa de que aquela pessoa é socialmente, vamos dizer assim, necessitada, e que todo mundo precisa dar a mão, né? É um equívoco muito grande, porque isso infantiliza a pessoa, né? Infantiliza a parte do empregado. Mas tem essa expectativa. Na Justiça Federal, eu acredito que, como a gente trata com instituições de direito público como parte, tem alguma expectativa também de olhar para isso na justiça comum, a mulher que sofre violência doméstica, ou a mulher, assim, tem uma expectativa também protecionista para aquela situação, e a gente deixa de olhar o todo. Exatamente. Na Justiça Federal, por exemplo, a gente percebe muito esse espírito protecionista nas causas previdenciárias, ou nas causas indígenas, essas causas que são de minorias, né? As minorias são coisas que estão muito em evidência, então isso são coisas que a gente percebe isso. Quanto às instituições, a gente já tem já cria-se um espírito meio que de preconceito com as instituições com relação ao poder público. Sabe, parece que já vai com o espírito de condenar o poder público é o que mais traz trabalho para a justiça. Então, é exatamente isso. E aí, o que acontece, a gente acaba como profissional ali, se não tiver numa postura adequada, tomando um partido e escolhendo, já definindo o resultado antes mesmo de chegar na fase de conhecimento. Às vezes você pega o processo ali de cara, você já, isso aqui já vou... É igual no processo criminal, né? A gente pega o processo... Primeiro você decide que a pessoa é culpada, depois você vai atrás das provas. Né? É mais ou menos o que a gente percebe nessa dinâmica criminal também. Então, isso tudo a gente vai... essas visões que a gente percebe, e o que eu acho muito interessante é como a gente pode, através do nosso estudo, da nossa busca, do autoconhecimento de coisas pessoais para resolver as nossas questões, a gente conseguir trazer esse crescimento para a justiça, trazer esse olhar humanizado para as pessoas e para a justiça, né? Até comentei com você um pouco antes de uma situação que aconteceu comigo no trabalho, e que eu percebi que eu estava numa postura que eu não estava, que na verdade eu tinha um conflito interno meu com meu pai. E aí, quando eu percebi que eu estava naquela dinâmica, eu percebi por que estava acontecendo aquela desordem no meu ambiente de trabalho. E quando eu olhei para isso e coloquei o meu pai no coração, sim, reforcei a imagem do meu pai, eu percebi que as coisas começaram a se resolver e as coisas entraram no lugar. Eu me coloquei no meu papel e no meu lugar. E às vezes, eu tinha comentado com você também uma outra situação, que eu percebia que diversas vezes eu tinha alguns conflitos com advogados me enfrentando. Tipo, do nada, um dia numa audiência previdenciária, o advogado, mas assim, começou a falar alto e gritar e falou que eu não podia fazer perguntas na audiência, né? E assim, eu olhei aquilo, né, conduzi a audiência e tal, mas aí depois que terminou, eu fui refletir por que eu estava por que aquilo estava acontecendo comigo e de algumas situações. E aí eu percebi que aquilo, que também tinha que muitas vezes, o que eu estava fazendo ali? Era uma relação que eu também não estava olhando, trazendo a força interna do masculino do meu sistema. É meio que eu negligenciava. Quando eu olhei para isso, comecei a trazer a força do meu masculino, meu feminino, e antes da audiência, eu botava meu pai e minha mãe junto comigo ali, acabou o problema. Eu nunca mais tive esse tipo de situação aconteceu comigo. Então, o que é? É a gente olhar para a gente, perceber quando tem um conflito ali, a primeira coisa que gente, aconteceu algum problema no meu ambiente ali, eu já, calma aí, respira, porque tem alguma coisa aqui que precisa ser analisado. Então, a gente fazer esse exercício constante, de você perceber o que está vindo para você e de você perceber o que tem em você que também está trazendo aquilo ali que você também precisa melhorar, né? Então, eu acho que isso é um crescimento e uma riqueza muito grande para a gente, né? Eu acho que essa postura que eu aprendi com o Décio também, né, com o curso que foi a visão que ele trouxe, é o que o Bert trouxe, né? O Sami que abriu esse espaço, trouxe todo esse conhecimento, mas o que eu percebo é que hoje a gente tem N possibilidades, sabe? Muito. Ativa, escuta não violenta, comunicação não violenta, diversas outras formas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia
e trazer isso esse resultado que você traz, né? De você sair satisfeito e realizada da sua função. Acho que isso é uma coisa muito bacana e rica da gente trazer para as pessoas, né? A justiça vem mudando ao longo das últimas décadas no mundo inteiro, né? Começou com aquela questão do trabalho do Capelletti, né? Lá na Itália, na década de 70, a questão das ondas, né? E a resolução consensual chega como a terceira onda de acesso à justiça. Né? E aí, ao mesmo tempo, me lembra aquela questão do centésimo macaco. Eu vou contar a história do centésimo macaco, que é do campo mórfico, né? Ao mesmo tempo, na mesma década de 70, nos Estados Unidos, Frank Sander propôs a questão do Fórum Múltiplas Portas, a Corte Múltiplas Portas. Foi em 76 que ele fez aquela conferência e denominou uma corte onde o processo não é a única porta de entrada e a sentença não é a única porta de saída. Ele propondo soluções diversificadas para cada tipo de conflito, para cada tipo de processo, para cada tipo de conflito. Ou seja, vamos customizar isso e atender, né? Assim, a sentença não é a última Coca-Cola do deserto, ao contrário, como o Kazuo Watanabe fala, o outro autor que eu gosto muito, o Mancuso, Rodolfo Camargo Mancuso fala também, a sentença residual, a sentença é a última. Gente, a sentença é a última coisa para você pensar. Primeiro, vamos pensar em resolver essas questões dos acordos. Por quê? Porque cria uma aderência, quando as partes resolvem elas mesmas e a gente só como mediador, elas se comprometem, elas têm uma condição de engajamento com a solução que não teria se fosse sentença de um terceiro. Entendeu? Aquilo que a gente sente quando participa de um acordo, eles sentem quando participa do acordo que tem a ver com a vida deles. Eles se engajam naquilo e fica mais concreta a possibilidade de cumprimento, porque eles participaram do processo, isso tem a ver com eles, né? Então, assim, não tem sentido a gente considerar a sentença como a única Coca-Cola do deserto. É a última possibilidade, né? E em casos excepcionais. Essas questões que são de conflito, que tem uma lide sociológica, que tem demandas emocionais, elas são muito mais facilmente resolvidas por meio da mediação, né? E aí, no Brasil, chegou em 2006, com o Movimento Nacional pela Conciliação, né, que fez um refresco, um movimento dentro dessa onda mundial que já estava na Europa e que já estava nos Estados Unidos também, chegou em 2006. 2015 nós tivemos, 2010, né, nós tivemos aquela resolução 125 maravilhosa, que abriu as possibilidades para o diálogo entre as partes, mediado por um operador do direito, né? E aí veio os saberes transdisciplinares, e aí foi aí que, em 2012, o CNJ premiou o SAMI com o trabalho da constelação lá em Amargosa, na Bahia, reconheceu também as constelações como meio adequado de solução de conflito, né? Na verdade, aqueles conflitos lá foram solucionados pela conciliação, foi feito um acordo dentro do processo, mas o procedimento para chegar foi por meio de uma constelação, né? Um workshop que ele fez lá. Então, agora, nós precisamos mudar o quê? Agora nós temos instrumentos, apoio institucional, ferramenta legal, e nós precisamos mudar a nossa postura. Exatamente. Como operadores do direito. Por quê? Porque a gente acha que vai usar isso, eu vejo os operadores do direito, eu vejo todo mundo entusiasmado com constelação, mas eu vejo depoimento assim, ó, vou constar aqui, né? Eu propus para a cliente uma constelação e ela ficou muito brava comigo. Ela ficou brava comigo, né? Ela brigou comigo. Então, assim, as pessoas acham que vão usar isso de uma forma... usar um instrumento que é sistêmico de forma mecanicista. Exatamente. O que está faltando? Postura. Né? Assim, se você propôs para aquilo e a pessoa ficou brava, ameaçou e tal... Então, assim, é aquilo que você fez com relação ao advogado. Em vez de olhar para o outro e falar assim, que cara equivocado, que cara mal educado, que cara sem noção, né? Você fez o contrário. E é isso que a gente que tem postura, ou que quer ter postura sistêmica, tem que fazer. O que eu
fiz para gerar aquele resultado? O que eu fiz para gerar aquele resultado? É o que eu falo para aquele meu advogado amigo lá, que eu falo assim, olha o que você faz que gera aquele resultado. Sim. Entendeu? É a gente olhar para o que a gente faz e o que produz. Por quê? Porque a gente é influenciado e influencia o tempo inteiro. Essa é a característica de uma interação que é mediada por questões que a gente sabe que está na nossa linguagem e por 90% das questões que a gente não sabe. Porque a nossa comunicação é muito mais não verbal do que verbal. E o que é postura? Postura é aquilo que você comunica sem falar. Postura é aquilo ao que o outro responde sem saber. Então, ele não responde ao que você fala. As pessoas não respondem ao que você fala, elas respondem à sua postura. Internamente, é o que vem de dentro. O estado que você emocional, o lugar onde você se coloca, aquilo que você fala para si mesmo. Fundamentalmente, aquilo que o Bert mostra na lei sistêmica, da pessoa estar em seu lugar no sistema, na sua ordem familiar. Porque estar no próprio lugar e incluir as pessoas que pertencem te libera de se preocupar com o outro. Você pode se preocupar não com o outro para fazer alguma coisa por ele, mas você pode se preocupar com a interação com o outro de forma criativa. Te libera. Inclusive para você ver o que pode ajudar e de que forma vai ajudar, os limites da ajuda, né, que é o que a gente estuda no nosso grupo de estudo, os limites da ajuda. Então, postura é isso. E aí, todo esse movimento nacional pela conciliação nos trouxe uma coisa que é muito bacana para nós que queremos, tendo interesse. Nos colocou numa armadilha, arapuca, como diz na roça aqui no Goiás. Armaram a arapuca para nós. Por quê? Porque ao propor que a gente faça mediação e que use todo o ferramental, que é da programação neurolinguística, que é da sistêmica, que é da teoria cognitiva, comportamental, que é da comunicação não violenta, enfim, que você use, você estabeleça rapport, saiba como entrar no lugar do outro, empatia, escutativa, teste de realidade, com maior delicadeza, você faz isso lá no gabinete, escondidinho, você não põe o outro em vexame. Você ouve pedidos implícitos, enfim, você está com um monte de coisa. Mas se você fizer isso com uma postura que é de manipular o outro, ou seja, eu vou usar de empatia aqui, e fala assim, olha, se coloca no lugar do outro. Você fala para uma parte em relação ao outro. Se coloca no lugar do outro. Olha, coitadinho. Isso nunca foi empatia e você está fora do seu lugar se fizer isso. Porque, qual que foi a armadilha? Para você usar esse ferramental, você vai ter que introjetar isso como recurso próprio. Só vai funcionar se você for congruente, se você considerar que a melhor ferramenta de provocar mudanças é você, é a sua postura. Com uma juíza com postura sistêmica, a primeira coisa que ela faz é incluir as duas partes. Ao contrário daquilo que a gente falava, né? Se tem uma preferenciazinha, o clima da instituição te indica para ter uma preferenciazinha para uma parte. Muito ao contrário disso, uma magistrada com postura, um magistrado com postura sistêmica, ele imediatamente inclui outra parte. O Bert fala isso nos livros dele. Ele fala assim, eu imediatamente coloco no meu coração aquela pessoa de quem o cliente fala mal. E só por isso eu posso trabalhar com o sistema. Então, se você faz isso numa audiência, quando eu comecei a fazer isso de forma legítima, congruente, eu não tive mais problema nem com o advogado, nem com parte. Por quê? Porque eles respondem à minha postura, eu posso ficar calada a audiência inteira, e normalmente, às vezes, eu fico
fico lá assinando despacho, agora tudo do PJE lá, fazendo de conta, enquanto eles começam a conversar de acordo, eu faço de conta que não... Né, assim, mulher é foda, né? Mulher é foda. Ele tá lá assinando despacho, mas então vendo tudo que acontece. Eu tô lá assinando meus despachos, fazendo de conta que eu tô concentração no computador. De repente acontece alguma coisa lá, eu levanto a cabecinha e falo, aí vou no jugular, sabe? Vou direto. Ninguém, não tem mais problema. Porque eles respondem a minha postura. A gente ri, eu dou bronca, sabe? Eu lido com eles, a gente... assim, virou um negócio assim criativo, sem sair do meu lugar. Exatamente. Sem sair do meu lugar. Sem sair do meu lugar de magistrada, honrando a minha instituição e minha ferramenta de trabalho. Deixa eu ler aqui os comentários. Tem umas perguntas aqui, mas tem uns comentários aqui, até porque já estamos aqui. Do Bert Hellinger, a doutora Alice comentou, Bert Hellinger em um dos livros fala sobre a justiça. Em nome da justiça se matou. E as partes de ambos os lados agem em nome da justiça. Justiça depende do olhar de cada um. Alice é uma querida. Quanto tempo a gente não encontra? Eu fiz uma aula com ela lá no TRT4, uma gracinha. A Linda Pacheco, nas causas trabalhistas, doutora Wanda, qual a causa sistêmica familiar das partes de maior índice de atendimento? Tem algum sintoma mais identificado na relação trabalhista? Interessante a colocação dela. Tem. A causa mais sistêmica, mais comum nas leis trabalhistas é a exclusão. E normalmente a exclusão do pai. É muito frequente, é muito visível, é imediatamente visível isso. Né? Então, assim, a gente sabe que tem uma questão sistêmica básica envolvida pelo jeito como as pessoas entram na audiência. Então, assim, se as pessoas chegam de forma serena, tranquila, normalmente não tem uma carga emocional, aí você vai olhar para o processo, tem um negócio assim, não pagou verba rescisória, aí você olha para o reclamante, é muito comum o reclamante falar assim, olha, quase pede desculpa por ter ajuizado a ação. Olha, eu nem queria estar aqui. Eu tô aqui porque precisa. Eu preciso liberar meu FGTS, meu seguro-desemprego. Se não me pagou, não me liberou as guias. Aí o cara quase que pede desculpa, a empresa, quase que pede desculpa por não ter pago. Falei assim, olha, parcela para mim. Tira a multa do 477, por favor. Por favor. E aí eles fazem acordo e saem abraçado. Aí você vê que a questão é puramente de equilíbrio. Esse reclamante, logo ele não arrasta lata. Entendeu? Ele não arrasta lata. Ele logo está empregado de novo. Você vê que ali é uma questão de restabelecer o dar e o tomar. Ponto. Agora, quando a pessoa chega magoada, ofendida, querendo se vingar, tem uma exclusão. E eu sempre tendo a procurar o pai. Porque a gente trabalha num lugar, Monique, que é o lugar de dizer a lei. E a lei é masculina, é função masculina, é função de corte. Freud mostrou isso de forma muito séria. Então, assim, nós, mulheres, inclusive, como magistrados, tendemos a ser mais bravas do que os homens, porque a gente exerce uma função masculina, que é a função de corte, de dizer a lei, né? Então, eu tendo a buscar as exclusões como em questões familiares, onde eu tendo a buscar o pai. Eu faço até uma enquete, eu tenho até uma pesquisazinha empírica que eu olho lá, que eu pego as identidades do pessoal que vem depor, né, reclamante e testemunha e tal, e eu pego as identidades, não precisava, a pessoa podia passar direto para o Alberto, que é meu secretário de audiência, mas eu faço questão de pegar e passar para ele, porque eu dou uma olhadinha. É muito frequente não ter o nome do pai na identidade, muito frequente. Isso vai confirmando essa pesquisa que é totalmente empírica, mas uma hora eu vou começar a coletar esse dado, né? Então, falta o pai, né? E falta o pai na nossa sociedade. A nossa sociedade é quase que tudo vem em ondas, né? Buscando o equilíbrio.
nós saímos da sociedade muito patriarcal e as mulheres assumiram a função de destaque e excluímos os homens. Exatamente. Então, e agora a gente está começando a sofrer as consequências dessa exclusão na sociedade como um todo, né? Então, se a gente pode fazer alguma coisa, é o restabelecimento desse pertencimento, desse lugar do pai, né? Recentemente eu tive um negócio assim que foi lindo, lindo, lindo mesmo. Eu nem esperava que fosse acontecer desse jeito. Chegou um senhor, dono de uma empresa muito grande aqui em Goiânia, um cara poderoso, né? Estrangeiro, né? Um nome estrangeiro lá. Eu já tinha ouvido falar, conhecia o sobrenome. E aí o pessoal, os advogados chegaram antes da audiência e falaram: doutora, cuidado, porque ele é estressado, ele é agressivo, ele é bruto, ele é não sei o quê, a filha dele interditou, e mais não sei o quê. Mas os próprios eram várias empresas familiares, mas cada uma com um advogado, que elas estavam litigando entre elas, cada uma com um advogado diferente, e elas próprias, esses advogados dessas empresas reclamadas, vieram me advertir da postura do chefe, né? Do cara que fundou, que criou e tal, as primeiras. Eu falei, tá bom. Falei, deixa comigo, né? Que eu fiz? Que eu fiz? O que o pessoal aí acha que eu fiz? A primeira coisa falou mal? Vem de mim. Sim. É o que o Bert faz, né? Falou mal, eu incluo. Incluiu a pessoa e o pai e a mãe, imediatamente. Aí eu vi um, ouvi outro, chegou a hora de ouvir ele. Eu já tinha colocado atrás dele o pai e a mãe. Aí tem gente que pergunta, né? Acho tão bonitinho quando alguém pergunta assim: a senhora colocou como, né? Porque no meu coração. Mas visualizei mesmo. Ele tinha um olho azul desse tamanho, um sobrenome italiano e um sobrenome alemão. Não tinha dificuldade nenhuma de ver a origem europeia daquele homem, né? E pela idade dele, eu imaginei assim, a família vindo, fugindo do nazismo, sabe? Que uns negócios assim, um destino punk, como dizem os meninos, destino punk, né? Eu falei, o senhor tem o quê, né? Assim, aí comecei a trocar figurinha com ele, né? O povo aí pode falar que é rapó, o povo da Peneira pode falar que é rapó. Pra mim, eu tava trocando figurinha com ele, né? Eu tava fazendo um alinhamento energético com ele aqui. É sua mãe ou seu pai que é italiano? Ah, meu pai. E eu achei que era a mãe italiana. Eu imaginei na cabeça, né? A mãe italiana e o pai alemão, por causa da dureza dele, mas era o contrário. Meu pai é italiano. E o outro sobrenome? Minha mãe é alemã. Aí eu falei assim: então o senhor tem a alegria do italiano e a não lembro que palavra que usei, e a dureza, alguma coisa assim, mas não foi essa palavra, não, a dureza do alemão. Ele virou assim para mim, desse jeito, assim, e bravo, levantou, me perturbou, falou assim: é uma injustiça o que falam de Hitler. Eu falei, ué? Nossa! Eu falei, nada de Hitler. É uma injustiça, porque ele não fez aquilo tudo sozinho. As pessoas colaboraram com ele porque quiseram. Falei, aí, né? O cara se entrega na hora. Aí eu olhei para ele, né? Fiquei parada, quieto, olhando, mirando os olhos dele, deixei ele falar um pouco. Aí elogiei, porque ele tinha um alto, que é próprio dos europeus, um alto senso histórico. Ele trouxe os dados históricos, eu deixei ele falar um pouco, porque estava falando da história, estava falando dele, da família dele. Né, a minha pressuposição de que a família fugiu do nazismo estava certa, né, assim. Aí eu virei para ele e deixei ele falar um pouquinho, ele se acalmou, eu, né, assim, incluindo tudo, eu falei assim, eu posso ver, né, assim, que existe um homem que adora uma pizza, né, e uma mulher com a bochechinha toda coradinha, vermelhinha, né?
Sim, deve ter sido um casal maravilhoso, seu pai e sua mãe. Fazer alguma coisa assim que puxasse a origem de um e de outro. Dos dois, né? E ele marejou os olhos de lágrima. E eu também. Não foi, eu não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer, mas eu estava tão conectada com ele. Eu estava tão sintonizada com ele que a hora que ele trouxe a lembrança da família, que ele incluiu o pai e a mãe, eu senti aqui. Ele marejou, eu marejei também. E aí eu esperei, dei um tempo para ele, e simplesmente nós fizemos um para o outro assim, muito sutilmente. Uma concordância com tudo, sabe? É uma concordância com tudo. Não foi manipulação, entende? Eu não usei técnica, eu me relacionei com ele. Usando tudo que é meu, o meu corpo, usando os recursos, tudo que eu aprendi no seminário do Bert. Eu tive sorte de ser aluna do Bert nos seminários dele, de ter sido constelada por ele, de ter participado de constelação como representante que ele dirigia. Tudo que eu aprendi com o Décia, o Will, tudo que eu aprendi está introjetado em mim. Então, eu não manipulei, eu não usei, eu fui. Eu fui com ele, no relacionamento com ele. Não importa o que falaram dele. Foi até bom terem falado, porque eu incluí logo, né? Sim. Então, é isso que é engraçado, que eu falei que é a armadilha. Para a gente trabalhar sistemicamente, a gente tem que ir para o nosso sistema e nos trabalharmos as nossas questões para a gente estar livre para ser com o outro. Exatamente. É isso. Fantástico. Tem mais algumas perguntas aqui para a gente ir encerrando. Que a doutora Wanda, né, tá um pouquinho em recuperação ainda dessa semana, né? Hoje ela tá bem melhor. Então, aqui, Chauana, ela pergunta para ambas. Já teve algum processo em que, ao visualizar os sistemas de cada parte, se viram obrigados a aplicar a lei, mesmo achando que, para aquele caso sistêmico, a lei seria desproporcional? Quer que eu responda? Sim, pode responder. Você quer responder? Que pode. Tem situações, Chauana, né? Chauana, tem situações que a gente tem que ter, que também é uma postura, uma das questões das ordens da ajuda, que a gente tem que estar na nossa postura, que a gente não pode interferir naquilo, né, no destino do outro, e a gente tem que saber qual é o nosso lugar. Eu só vou intervir até onde é permitido. Isso. Então, se tem uma situação ali que eu estou vendo que posso até ver que sistemicamente, mas o juiz só pode fazer e dar aquilo que a lei permite. Então, eu não posso dar mais do que isso. Então, se eu estou percebendo ali que que a minha intervenção ela vai interferir no destino da pessoa, e que isso vai, mesmo que na minha visão pode ser desproporcional, mas eu tenho que respeitar isso, eu tenho que respeitar esse limite. E aí eu não vou, porque se eu fizer o contrário, eu vou estar me colocando numa postura de salvadora. Vou estar saindo do meu papel, entendeu? Então, assim, e aí, quando eu estou na postura, eu consigo compreender, olha, isso aqui, principalmente, vamos supor, benefícios previdenciários, a gente vê N situações. Tem situação que eu vejo ali que eu não posso resolver. E tem situações na justiça, em todas as áreas, eu acho que na justiça do trabalho, na justiça federal e na justiça comum, tem situações que a gente não sabe, e que a gente não pode resolver aquele problema, aquele conflito. E aí é você saber, olha, eu fiz aquilo que eu podia fazer aqui. Isso aqui eu podia fazer, o que eu não podia fazer, e aí eu fico no meu lugar, e isso fica leve. Agora, pode perceber, quando a gente faz alguma coisa, saindo dessa postura, a gente fica pesado, o trabalho fica pesado, né? Então, eu acho que a percepção que eu tenho, e que já aconteceu, já aconteceu, mas aí ter essa percepção de que eu vou só até onde eu posso ir, né? É isso. Não sei se a Wanda já se deparou com situações assim, mas não Muitas. É difícil. Perfeito, Monique, assina embaixo, assim, não é difícil. Por exemplo, uma ação trabalhista de um filho em face do pai. Quer dizer, é tudo
que eu queria naquele momento, né, era fazer uma reconciliação familiar. Sim. Mas as pessoas não querem. Gente, a gente dá o que a pessoa precisa. O que ela está precisando. Às vezes é uma sentença. Não pensem que a sentença é algo menor, porque não é. Muitas vezes o que elas precisam ali é de uma sentença. Então, assim, é que nem exatamente como você falou, Monique. Se eu deixar, na minha função, assim, tá na lei, eu não posso deixar de dar solução para o processo porque eu discordo dele, sabe? Assim, eu discordo das coisas. Assim, eu não sou maior do que o processo de que todo meu sistema. Não sou maior, eu sou desse tamaninho. O cocô do cavalo do bandido. Eu tô assim, eu já podia ter aposentado aqui quase 3 anos. Sabe, eu tô lá porque eu tô me divertindo, tô aprendendo, tô me alegrando com o que eu faço. A hora que eu sair daqui 1 ano, ninguém lembra. Então, assim, eu não sou importante. Eu não sou importante. Por que eu vou achar que eu vou resolver a situação de uma família de forma melhor que eles? Então, o que eles precisam naquele momento é uma sentença. Se eu não der a sentença, é que eu não vou dormir. Se eu der a sentença, com o melhor de mim, com todas as provas que foram produzidas, tô leve, que nem você falou, tô leve. É o que eles precisam nesse momento. Exatamente. E quem sou eu? Eu não sou importante. Eu não sou importante. Entendeu? Isso. Aí tem mais uma pergunta aqui da Érica, ela está perguntando o seguinte: quanto a parte diz que quer a sentença e não aceita o acordo, qual a mensagem que ela está transmitindo? Que ela quer brigar, tá? Tipo assim, tô na guerra, minha filha. Você não quer, não quero saber de. Você faz assim, você aplica, né, tudo de melhor que você tem. Se a pessoa não quer, qual que é a primeira ordem da ajuda, Érica? Dar somente o que você tem, e nesse caso, o que você tem é seu recurso enquanto magistrada, no limite do que a pessoa pede e pode tomar. Se ela pode tomar uma sentença, para mim tá tudo bem. Nem todo mundo quer ser salvo, nem todo mundo quer fazer acordo, nem todo mundo quer reconciliar, e tem que estar tudo bem para nós. Exatamente. Sabe assim? Porque uma coisa que você fala, tem uma coisa também, eu lembro que minha mãe falava, quando eu tinha 7, 8 anos, ela disse, olha, para toda escolha implica uma renúncia. Tinha umas frases arquetípicas que ela usava lá, e que aquilo, assim, não faria nem sentido eu lembrar. Mas depois que eu amadureci, cresci, apanhei, que nem vaca na horta, né, que nem eu brinquei com você, que eu apanhei muito na vida, eu comecei a relembrar aquelas frases dela e começaram a fazer sentido. Para toda escolha, toda escolha exige uma renúncia. Verdade, se escolher esse caminho, você renuncia a esses outros aqui. Como é que eu lembrei de coisa que ela falou há 8 anos? Então, assim, o que eu posso confiar é que o sistema do outro vai aproveitar em algum momento, se tiver naquela hora. Então, eu posso fazer uma pontuação, eu posso levar uma instrução, eu posso fazer intervenções sistêmicas dentro de uma audiência e deixar por conta, sem manobrar, e deixar por conta daquelas pessoas. Um dia isso pode ser útil, porque, como eu disse, a gente tá numa sala de audiência é para se relacionar com as pessoas, não é para resolver um processo. Exatamente. Eventualmente, a gente... É uma ação sem expectativas, né, Wanda? É um agir sem expectativa. Sem expectativa. Eu não vou monitorar, eu não vou controlar, eu não vou vigiar. Eu vou fazer a minha parte. E, né, se o sistema tiver no momento certo, ele vai capturar aquilo de novo. Pode ser que uma parte não capture, a outra capture. É a questão da massa crítica, a questão do centésimo macaco, né? Quando muitas pessoas perceberam que algo, o contexto muda, o campo inteiro muda. Exatamente. Né? Aqui tem mais um comentário da Ivete Bueno, muito bom. Costumo dizer isso às partes, que elas têm possibilidade de serem elas e resolverem, serem elas a resolverem com solução por elas mesmas, alcançadas e com resultado previsível. Exatamente, Ivete. Linda, Pacheco. Nós nos tornamos a própria ferramenta, exatamente. Isso. Marilda Sampaio, Sam Store, fantástico. Sim.
Sim, abriu um espaço, né? Trouxe aí pra gente Muito. uma abertura. Um querido. Postura, isso. Deixa eu ver quem mais. Ivete, perdão, foi com alguns errinhos. Tipo, normal. A gente entendeu tudo. Exatamente. Que lindo. Aí, deixa eu ver aqui. A Marida. Nossa, acho que eu passei demais aqui. Tá. Ana Júlia, seria ótimo se expandisse bastante para o judiciário como um todo. Com certeza. Doutora Alice, ele fez acordo com o Senhor, os olhos azuis, Sentença. termina a história. Sentença. Sentença. Marília Alves, boa noite, Marília. Marilda, né? Sim, houve acordo. Não, acho que ela está... Sim, houve A do acordo. senhor dos olhos azuis foi sentença. Sentença. Dar o que é possível para o momento. Exatamente. A Nara Brito, ótimo. A Valdenice, perfeito. Nossa, que legal. Muita interação aqui hoje. Legal. Marília, perfeita. A inclusão de todos com todos os caminhos possíveis. É isso. A gente está vivendo, chama respostas perfeitas, gratidão, postura e dar o que precisam, saber sempre o seu lugar. Para mim, acho que a gente finaliza tudo, né? Como a gente já tinha comentado, né, Wanda? Juliana Gonçalves Pinto, boa noite, Juliana. É a postura, gente. É você estar no seu lugar. Se a gente tivesse que resumir uma única palavra de forma assim objetiva, a gente dizer o que é tudo isso? É você ficar no seu lugar. O que o Bert fala em todas as leis, as 3 leis sistêmicas e nas ordens da ajuda. Se você fizer uma análise do contexto, assim, né, de tudo, o que é tudo isso? É você ficar no seu lugar. Quando a gente fica no seu lugar, você está olhando, você respeita seu pai, você respeita sua mãe, você olha para o seu companheiro diferente, você vai no seu ambiente de trabalho, você sabe quando tem um conflito, o que está acontecendo ali, por que está acontecendo, você consegue perceber, na relação, você consegue observar, a gente se coloca em estado de observação, você consegue observar o que está acontecendo ali, como a Wanda, né, percebe ricamente o que acontece ali no ambiente, na hora, nas audiências, e faz disso um laboratório para ela, né? Então, isso é estar na postura, né? A gente está no nosso espaço. Eu costumo falar que postura sistêmica é você estar no seu quadrado. A constelação, ela vai o quê? Ela tem, como se fosse o campo maior, né? Aquele campo lá. E o que é a postura sistêmica? É você no seu campinho, no seu quadrado. Cara, é isso. Se você botou o seu... Quando você não tem aqueles quadrados que você sai você vai para o outro lado e a outra pessoa que está naquele outro quadrado se incomoda? É a mesma coisa. Se você saiu do seu quadrado, você vai incomodar um monte de gente. Então, é exatamente isso, né? Então, assim, muito obrigada, Wanda, por você ter aceitado o convite. Vou pedir para a Mirna colocar aqui o Instagram da Wanda. Para quem não conhece a Wanda, seguir aí as redes sociais dela. Ela tem a Wanda também tem. Você tem um livro também, né, Wanda? Você tá tem um livro da editora Líder, né, que é Pensamento Sistêmico, que eu tenho um artigo, são 10 artigos. Muita gente boa, muitos advogados, juiz, tem eu e o Uli Rotter. Está saindo outro que é mais recente, que já está pronto, mas o editor está querendo fazer um encontro presencial, então nós estamos esperando um pouquinho, que é da editora Última Ratio de Brasília, que eu acho que vai sair um artigo legal, né? E vamos ver, né? Uma hora eu escrevo o meu só o meu. Vamos ver se eu dou conta de achar tempo para isso. Ideias não faltam, mas tá bem corrido. Mas foi um prazer, foi uma honra, foi uma alegria estar aqui com você, com essas pessoas tão interessadas, tão ricas, e muitas estão estudando com a gente, está curtindo com a gente lá no grupo, e eu estou sempre disponível, muito interessada em compartilhar isso com os colegas advogados, com os colegas servidores, com todo mundo que tem interesse, para a gente realmente impulsionar esse campo mórfico a mudar, e está mudando, né? A gente vai criando padrões, mudando isso, né?
E também para que as pessoas que estão a primeira vez entrando no canal do YouTube, se quiserem, né, peço que se quiserem se inscrever, se gostou do conteúdo, que tem várias outras coisas que eu vou publicando lá também na medida do possível, né? A gente vai colocando umas coisas, e assim, às vezes hoje eu compreendo uma coisa, eu vou lá e publico de um jeito. Aí daqui 2 semanas eu estudei mais umas coisas, daí eu já acho que tá tudo diferente, eu já vou lá e publico outras coisas também. Então, é isso que a gente vai fazendo, né? Então, assim, muita gratidão, mais uma vez, eu vou terminar de ler aqui os últimos comentários. Deixa eu ver aqui, tem a Juliana, boa noite, tem aqui Marilda Sampaio, Sami falou muito de você em um curso que estou fazendo com ele. Mesmo? De mim ou da Monique? Não sei. Eu gosto muito de me referir ao Sami e eu acho que ele é um fofo também. Eu não sei a quem ela está se referindo. Não sei também, mas assim, a gente tem o reconhecimento, né? Reconhece o trabalho dele, que foi pioneiro. Sim, aí, né? Pioneiro. No trabalho. Érica, né? Lá é fantástica. A Érica é uma fofa também, né? Super empenhada aí. Aqui. Sem falar que é linda, né? Sem falar que é linda, meu Deus. Gratidão por esses momentos muito enriquecimentos para todos nós, da Marilda. Obrigada, Marilda, pela sua participação. A doutora Alice aqui também. Lara, muito obrigada por compartilhar. A honra foi nossa. Obrigada, querida. Deixa eu ver mais aqui. Sônia Maria, eu costumo dizer para as partes, não deixe o juiz decidir a vida do filho de vocês na caneta, quando vocês, como pais, podem resolver agora. Estou errado na minha colocação? Certinho. Certíssimo. Essa realmente é a postura, Sônia. Maria Cunha, estou encantada. Tenho certeza que vocês são juízes? Estão no judiciário? Ai, Maria, estou assim, e firme e forte, né, Wanda? Isso aí. Firme e forte. E nos divertindo, nos alegrando, né? Linda, gratidão, a entrega, obrigada. Linda também é uma psicóloga, assim, tem uma visão fantástica. Érica, muito grata pelos elogios, vocês são maravilhosos, obrigada, Érica. Maria Cunha, seres humanos fantásticos. Gente, então é isso. A Alessandra maravilhosa, gente fantástica. É isso, gente. Eu tinha que ficar aqui. Vou me sentir. Vou fazer. Na verdade, nas ordens da ajuda tem um texto que fala o seguinte: olha, você nem se encanta com a crítica e nem com o elogio, né? Assim, foi uma entrega, como as meninas estão falando aí, foi um momento propiciado por vocês também, né? Por todo esse clima, essas perguntas, esse interesse e tal, né? Então, assim, eu poderia até levar como um incentivo, vou levar como um incentivo, mas, gente, a gente tem muito para caminhar ainda e aprender juntas, tá? Então, eu agradeço todos esse carinho de vocês, e é um incentivo para mim, para a gente, né, Monique, para a gente continuar estudando e crescendo, né? Quanto mais a gente abre, quando um vai na frente e abre, os outros vêm atrás. Foi o que o Sami fez, né? O Sami trouxe esse negócio para dentro do judiciário no Brasil e a coisa pegou fogo, e a gente pulou dentro e vamos que vamos. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação. Foi, assim, uma das lives mais divertidas, assim, né, descontraídas que a gente fez. E é bom que a gente, como a gente, né, compartilha as experiências, a gente acaba dividindo as mesmas coisas, apesar de ser justiças com especializações diferentes, mas com muita coisa em comum, né? Sim. E, assim, eu e a Wanda, a gente se conheceu num evento lá, presencialmente, do CJF, né? Em 2018, eu acho, se eu não me engano, enfim. 2018. Foi em 2018, e a gente... e lá eu já fiquei muito, assim, encantada e admirada pela postura dela, o que ela fazia de trabalho, e eu acho que é uma das pessoas que eu admiro muito, que trabalha com a visão sistêmica, justamente, e me identifico porque a gente trabalha muito com essa questão da postura, né, de trazer isso. Então, é isso, gente. Minha gratidão, estou assim, muito feliz por hoje, por esse momento. Wanda, muito obrigada mesmo, obrigada a todos vocês. Gente, é dura a dor do parto, mas a gente tem que ir. Tudo de bom para vocês. Beijo, obrigada. A gente
vai encerrar a transmissão, mas a gente pode permanecer, tá, Wanda? Tá bom, aqui. Pode encerrar. Gente, até mais, então. Boa noite a todas. Mila, você encerra aí?